Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe disse: "A avó está doente. Por favor, vá visitá-la e leve para ela uma cesta de frutas." A vovó vivia numa casa na floresta. Então, Chapeuzinho Vermelho pegou a cesta da fruta e foi em direção à floresta para visitar sua vovozinha. A vovó vivia em uma floresta. Chapeuzinho Vermelho viu algumas flores na floresta. "Eu vou colher algumas flores para a vovó", disse ela. Chapeuzinho Vermelho parou para colher as flores e então ela conheceu o lobo. O lobo estava faminto e ele queria comer a Chapeuzinho Vermelho. "O que você está fazendo na floresta?", disse ele gentilmente. Chapeuzinho Vermelho respondeu: "Estou indo visitar a minha vovó. Ela vive em uma casinha na floresta." O lobo malvado disse a si mesmo: Eu vou até a casa da vovó e vou comê-la." Então o lobo correu até a casa da vovó de Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo chegou à casa da avó, ele a engoliu em uma só bocada. Depois o lobo colocou as roupas da vovó, deitou-se em sua cama. Chapeuzinho Vermelho chegou à casa da vovó. Ela bateu à porta. Entre, disse o lobo. "Olá", disse Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho foi olhar a sua vovó na cama de pé. "Que olhos tão grandes você tem", ela disse. E o lobo gentilmente respondeu: "Tudo é para poder te ver melhor." "Mas que orelhas tão grandes", disse ela. O lobo respondeu muito gentilmente: "Tudo era para poder te ouvir melhor." E então Chapeuzinho Vermelho disse: "Sim, mas que dentes tão grandes você tem." E o lobo, muito gentilmente: "Tudo para comer melhor." E o lobo pulou da cama. "Eu vou comer você", disse o lobo. Então Chapeuzinho Vermelho começou a chorar: "Socorro, socorro!" Mas o lobo a engoliu em uma bocada. Um lenhador estava na floresta. Ele escutou Chapeuzinho Vermelho. Então o lenhador correu para ajudá-la. O lenhador matou o lobo e ele abriu a barriga do lobo. Vovó e Chapeuzinho Vermelho pularam para fora e todos ficaram felizes para sempre. Quem aí já ouviu uma contação de história? A narração de um livro, de um filme, de uma peça de teatro? Hoje eu iniciei a nossa aula de arte lendo o livro Chapeuzinho Vermelho, narrando para vocês a história, de um conto muito popular que nós conhecemos de geração em geração, que é a história de Chapeuzinho Vermelho. Então hoje eu fiz para vocês o papel do narrador. Estava narrando a história, contando a história para vocês. E hoje no nosso livro de arte nós vamos aprender a importância do papel do narrador ao contar histórias, a colocar emoção naquilo que está narrando para o público. Então, o que é narrador? Narrador é quem narra, é quem conta a história. Como eu falei para vocês, eu acabei de narrar para vocês a história de Chapeuzinho Vermelho. Quando uma mesma história é contada por narradores diferentes, em geral, as narrativas também são diferentes. Assim, narradores diferentes têm pontos de vista diferentes. Então, eu li o livro Chapeuzinho Vermelho para vocês.
Fiz o papel do narrador, contei a história, coloquei a minha emoção. Mas se for outra pessoa que for narrar essa história, ela vai narrar de forma diferente, colocando a emoção dele. Então, no nosso livro de arte, na página 88, vem nos explicando o que é o narrador. Como eu já falei, é a pessoa que narra a história. Isso pode ser no cinema, uma música, pode ser um livro, pode ser um conto, uma fábula, um poema. Então o narrador ele se encarrega disso, de transmitir o que esses textos, essas histórias traz pra gente, colocando sempre a emoção. Então no nosso livro, na página 88, vem assim, ó, arte de contar histórias, né? Você conhece algum desses personagens? Então, no nosso livro tem alguns personagens do folclore brasileiro, né? Nós temos o Curupira, o Saci, a Iara e nós temos o lobisomem. Todos eles fazem parte de lenda, de mitos do folclore brasileiro. Quem já não ouviu falar da história do lobisomem, do Saci Pererê, do Curupira, contada por outras pessoas? Até mesmo se a gente pegar um livro falando sobre esses personagens, nós podemos imaginar, né? Quando o narrador ele coloca sua emoção, nós podemos nos colocar dentro da história. E aqui no nosso livro, na página 89, tem a história do Curupira. O Curupira é um ser tipicamente da floresta, não aparecendo em áreas urbanas. O Curupira é um anão de cabelos ruivos, cujas características principais são os pés virados para trás, ou seja, os calcanhares para frente. Essa particularidade lhe é especialmente útil para uma das suas maldades prediletas: fazer as pessoas perdidas na mata conseguir-lhes apagá-las, que afinal não leva a lugar nenhum. Para que isso não aconteça, caçadores e lenhadores costumam suborná-lo com iguarias deixadas em lugares estratégicos. O Curupira, distraído com tais oferendas, esquece de sua arte e deixa de dar suas pistas falsas aos seus chamados enganos, imitando a voz humana, para desviar os que estão na floresta no rumo certo. Sendo mito difundido no Brasil inteiro, suas características variam bastante. Tem enormes orelhas, aqui é totalmente cavo, ali possui dentes coloridos, acolá usa machado feito de casco de jabuti. Então essas são algumas características que nós percebemos na leitura do texto do personagem. E isso, quando é narrado, fica mais fácil da gente compreender e até se imaginar na história. Então nós vamos realizar a atividade, né? Você lê uma das lendas do folclore brasileiro. Aproveite o espaço para criar um desenho que represente e lembre o folclore. Então, narrar é contar a história, colocando emoções, sensações, para que os ouvintes eles percebam melhor aquela história, possam vivenciar aquela história. Então agora vocês vão colocar em prática, fazendo um desenho que represente o que nós aprendemos sobre o folclore brasileiro e sobre como é importante o ato de narrar, né, para quem está ouvindo a história.